Hoje a gente vai estar colocando o JavaScript para fazer com que a mágica realmente aconteça. E novamente peço aquilo para vocês, deixa os seus comentários aí, o que você está achando desse tipo de vídeo, se você está entendendo, se você está gostando, se está tendo dificuldade, se eu estou falando muito rápido, se estou falando muito devagar, para a gente ir se adaptando, beleza? Então vamos lá. O que acontece aqui é o seguinte, a gente tem a nossa estrutura HTML e CSS e a gente precisa adicionar um script, o JavaScript, ok? Então aqui dentro do nosso corpo da página, do nosso body, vou criar um bloquinho de script e nele eu vou criar uma função para fazer com que altere os valores de vários elementos a partir da manipulação daquelas barrinhas, né, dos ranges, dos inputs do tipo range, e a gente vai ver toda essa mágica acontecer. Então aqui eu vou criar uma função, né, então function, vou chamar de exibir cor. Então aqui dentro a gente vai construir a nossa lógica. A primeira coisa que eu preciso é selecionar alguns elementos para que a gente possa manipular justamente o valor deles. Como eu vou precisar determinar uma cor, vou precisar saber qual é o valor que está na barra do vermelho, vou precisar saber o valor que está na barra do verde e precisar saber qual é o valor que está na barra do azul, então eu criei essas variáveis. Então recapitulando, eu estou criando variáveis com o nome cor, R, G e B. R do vermelho, G do verde e B do azul. Agora eu vou falar o seguinte, eu quero que essa variável R vai receber o valor da barrinha do vermelho. A barrinha do vermelho é essa aqui, ó, input range, e o ID dele é esse slide red. Então aqui eu vou escrever assim, ó, document, já que eu vou explicar o que é tudo isso, get element by ID, e aí eu vou dizer que o elemento que eu estou pegando é o seguinte, é o nosso slide red. E o que eu preciso dele? Eu preciso do valor, ponto value. Assim. Então, agora eu vou explicar o que está escrito aqui, ó. Então, esse R é a variável que a gente criou aqui para facilitar a manipulação do código, ok? Document, que é o documento, é a nossa página. Que a página de internet, essa página HTML que a gente está trabalhando, é o documento. Get element by ID significa pegar elemento pelo ID, ou seja, eu vou acessar um elemento, algum elemento aqui do nosso HTML, através do seu ID. O ID é justamente o nome que eu estou colocando para os elementos de forma única. Por isso que o ID é tão importante, e por isso que o ID tem que ser único. Eu não posso misturar, colocar mais de um elemento com o mesmo ID, com a mesma identificação, ok? Então aqui eu estou apontando, dizendo que o slide red, justamente, é o valor dele, que eu vou transferir para essa variável chamada R. E aí eu vou pegar esse valor da variável R e transportar para esse output, para esse elementozinho que está escrito 0. Vamos fazer aparecer o valor que a gente está mexendo aqui nesse carinha. Vamos ver funcionando? Ó. Eu vou dizer assim, então. Document dot get element by ID. E aí eu vou dizer que o elemento que eu quero pegar é justamente esse slide do vermelho. Qual que é o nome dele? Vamos procurar aqui, ó. É o slide... Ah, eu coloquei errado, gente. Vamos ver aqui. Ah, não, tá certo. Valor red. Então, slide red e valor red. Então, esse nome aqui, belezinha, que é esse elemento que está escrito 0 do lado direito. Eu vou dizer que o HTML dele, eu posso usar aqui o inner HTML, aqui, inner HTML, ou seja, o HTML interno vai ser igual ao R. Vou salvar aqui. Vou atualizar no navegador para a gente ver se funciona antes da gente continuar codificando. Deixa eu ver se funciona. Não funcionou porque, lógico, é uma coisa básica aqui, ok? Então, mais uma vez, convido a vocês, se você já tem alguma noção de JavaScript, você provavelmente já percebeu o que eu esqueci. Vamos lá, então. Então, você viu o que eu esqueci, você que escreve aí, olha, eu já tinha percebido, faltou tal coisa. Vamos ver, então. O que acontece é o seguinte, a função, qualquer função que você cria aqui no seu JavaScript, ela precisa ser chamada. Você precisa, de alguma maneira, acionar essa função. Como fazer isso? Através de algum elemento indicando em que evento, ou seja, em que momento é que vai acontecer e que vai ser chamado aquela função. Então, o que acontece? Eu quero que quando mexer nessa barrinha, nesse input que atribui o valor do vermelho, quando eu mexer aqui,
eu quero que essa função exibir cor seja chamada, seja executada. Então aqui no input eu vou acrescentar on input, ou seja, ao manipular esse elemento, ao lidar com ele, ao entrar algum valor nele, que no caso eu posso mexer na barrinha. Então quando eu mexer com ele, algo vai acontecer. Então aqui dentro eu vou escrever exibir cor, que é o nome daquela função que a gente criou ali embaixo. Vou salvar, vou atualizar e agora sim é para funcionar. Aí, olha que belezinha. Então eu estou mexendo na barra e conforme eu movo os valores, ó, tá no 0, vou puxando até o máximo 255. Lembrando que a gente determinou esses valores de mínimo e máximo através dos atributos do elemento. Eu poderia ter colocado qualquer outro valor, se eu quisesse, no caso, mas esses valores foram determinados por conta do sistema RGB, que trabalha com 0 como mínimo e 255 como máximo de cada um dos valores. Continuando então, eu vou repetir esse procedimento de pegar o valor e atribuir para outro elemento para cada uma das cores. Então, para facilitar, eu vou copiar essa linha do vermelho, colar aqui embaixo, e eu vou trocar o nome das variáveis, né, do que a gente está trabalhando. Então, aqui não vai ser mais o R, vai ser o G, e aqui, ao invés de slide red, vai ser o slide green. Vou fazer a mesma coisa para o slide blue, e a mesma coisa aqui no início, né? Mudar o G para o B. E novamente, vou copiar aqui, trocando os nomes green, blue e aqui também, ó. Salvar e vamos atualizar no navegador para ver se funciona. Aqui, ó, vou mover essa barrinha, funciona. Vou mover essa barrinha, não funcionou, deve estar alguma coisa faltando. Vou mover essa aqui, também não funcionou. Vamos observar o que eu esqueci. 3 dias depois... Percebi aqui o que eu fiz errado. A mesma coisa de novo. Não atribuir para o nosso input a chamada da função. Então aqui, ó, mesma coisa. On input. Vou colocar o exibir cor. Mesma coisa aqui embaixo. Abre e fecha parênteses. Aqui também abre e fecha parênteses. Não funciona. Deixa eu salvar. Vamos atualizar. E vamos ver se finalmente funciona. Agora sim, ó. Cada uma das barrinhas, a gente consegue mudar de 0 até 255 e o valor aparece bonitinho do lado direito. Beleza. Então aqui a gente está só exibindo uma das informações para o usuário, o valor que está na barra. A gente vai fazer com que esse valor aqui apareça nessa legenda e finalmente aparecer a cor na nossa div, que é o que a gente realmente quer fazer. Então continuando aqui, eu vou fazer com que aquele elemento que é o nosso RGB texto, observem aqui, ó, a gente chamou de RGB texto, esse carinha aqui. A gente vai imprimir nele, exibir nele esse texto RGB, abre parênteses, e os valores correspondentes de acordo com o que a gente mexer aqui na barrinha. Vamos construir aqui então, ó. Document.getElementById, do mesmo jeitinho que a gente fez antes. O nome do elemento, que é o cor texto. Ponto. Inner HTML vai ser igual a... Eu vou colocar um texto fixo aqui, ó, escrito cor, abre parênteses, 0,0,0. Vou salvar. Ah, cor não, desculpa, RGB. Vamos escrever teste, vou escrever teste, só pra gente ver funcionando, tá? Teste. Teste, 1, 2, 3. Vou salvar, atualizar aqui. O que acontece? Quando eu mexer em alguma dessas barras, é para trocar esse texto RGB para a palavra teste. Vamos ver, ó. E mais uma vez um errinho, né? Lembra que eu falei que errou uma letrinha que seja, já não funciona. Percebi aqui o que eu fiz errado. O nome desse elemento não é cor texto, ok? É RGB texto. Deixa eu copiar aqui e colocar aqui, ó. RGB texto. Vou salvar. Vamos ver se funciona agora? Vou testar. Agora sim, ó. Vou atualizar de novo. Então, ele está aqui escrito RGB000, que é o que veio escrito aqui na div inicialmente pelo HTML. Quando eu mexer em qualquer uma das barrinhas, esse texto vai ser trocado por teste 123. Vamos ver, ó. Troquei aqui, pronto, teste 123. Mas, obviamente, a gente não quer esse texto fixo. A gente quer que ele varie de acordo com os valores
que são manipulados nas barrinhas. Então vamos fazer isso funcionar. Aqui eu vou colocar assim, ó, RGB, abre parênteses. Vou fechar esse parênteses aqui, ó. E vou concatenar. Concatenar é uma palavra que talvez muitos de vocês nunca tenham ouvido falar, que significa juntar pedacinhos de texto. A gente vai juntar pedaços, no caso, RGB, abre parênteses, a gente vai juntar com o número que é do R, depois vírgula, depois o número que é do green, depois vírgula, o número que é do blue e finalmente fechar parênteses. Então vai parecer um código um pouco estranho aqui para vocês, mas a gente vai fazer funcionar. Então eu vou colocar aqui, ó, mais, o símbolo de mais, apesar de a gente estar acostumado para indicar que é uma adição, quando a gente está trabalhando com texto ou strings, que é uma outra palavrinha para a gente identificar que é um texto, quando a gente está trabalhando com o texto, o mais indica que a gente está concatenando, ou seja, juntando esses pedacinhos. Então, estou escrevendo RGB, abre parênteses. Vou juntar com o valor que está na variável R, depois eu vou juntar com uma vírgula, depois eu vou juntar com o valor que está na variável G, depois eu vou colocar outra vírgula, depois eu vou juntar a variável B e, finalmente, juntar com mais um parênteses para fechar o nosso RGB. Vamos ver se funciona. Vou atualizar aqui, ó. Vou mexer na barrinha. E agora sim, olha que bonitinho. RGB e o número desse slide é colocado aqui junto com o texto. A mesma coisa para os demais. Então, fica bonitinho para a gente saber qual é o valor de RGB da propriedade CSS que a gente vai estar aplicando nessa div. Então, agora vamos para a última etapa, que é realmente a mais importante, a mais bonitona, né? Fazer aparecer a cor na nossa div. Para isso, a gente vai atribuir a propriedade de cor desse elemento a partir dessa estrutura, desse texto que a gente criou. Então, esse textinho aqui, ó, vai ser útil para a gente poder montar justamente essa cor final. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou transferir esse código da seguinte maneira, ó. Essa cor, que é uma variável que a gente já tinha criado, vou colocar ela aqui embaixo, vai ser igual a isso tudo aqui. Vou transferir para cá, ó. Tirar isso daqui, vou colocar aqui e vou dizer que isso é igual a isso. Dá na mesma, ok? Se você não está acostumado com isso, fica tranquilo. Eu primeiro transferi todo esse texto que eu montei para essa variável cor e depois eu peguei a variável cor e joguei dentro do texto. Vamos ver se continua funcionando? Vou atualizar aqui e ele ainda está funcionando, belezinha. Agora que eu tenho essa variável, fica mais fácil de eu atribuir a cor na div. E vamos fazer isso então. Então aqui eu vou selecionar o elemento que é justamente a nossa cor. Vou chamar document.getElementById, que nem a gente fez nos outros. O elemento que a gente quer manipular dessa vez é o RGB cor. Vamos ver se o nome está certo, ó. RGB cor, que é o nome dessa div, ok? E aqui tem que ser aspas. Aí, dessa vez, eu não vou colocar o HTML, eu não vou escrever um texto, eu vou trocar uma propriedade de estilização. Então, para isso, eu vou colocar aqui, ó, .style. E depois, qual é a propriedade de estilização? Que no caso é um background color. Background. É só você escrever, porque eu não estou achando aqui. Aqui, background color. Essa propriedade vai ser igual à cor que a gente acabou de montar. Então, lembra que isso aqui, ó, montou esse RGB, número tal, número tal, número tal, que nem está escritinho aqui, ó. E se a gente parar para olhar, essa estrutura é exatamente a estrutura que a gente precisa para determinar uma cor de fundo. Poderia ser uma cor também da letra ou de qualquer outro tipo de propriedade. Mas no caso aqui a gente está trabalhando com a cor de fundo. Então, quando eu estou dizendo que o background color da estilização desse elemento RGB cor é igual à variável cor, que justamente é esse texto, a mágica deve acontecer. Vamos ver se acontece mesmo? Vou atualizar de novo. Vamos mexer na barrinha. E, olha lá, funcionou. Belezinha. Então, quando eu mexo na barra do vermelho e puxo ela totalmente para o extremo até o máximo, que são os 255, a gente enxerga a cor vermelha, 100% vermelho. Agora eu vou diminuir e vou puxar o verde. Vamos lá. 100% do verde. E se a gente puxar o azul, 100% do azul. E, obviamente, se eu misturar as cores, eu vou obter a mistura sem problema. Ok? Então, assim, a gente finaliza esse misturador.
eu vou deixar para um próximo vídeo adicionar um alfa e talvez manipular mais alguma coisinha. Espero que vocês tenham gostado, que deixem sugestões, comentários aí, justamente para a gente ir evoluindo junto. Se inscrevam no canal, deixa o like, compartilha e, mais uma vez, muito obrigado por assistirem. Até a próxima!